Olá, pessoal. Boa noite a todos aí presentes. Esse ano a gente vai fazer algo diferente, que é estudar os protocolos das doenças da retina. E nada mais, né, interessante do que os próprios fellows terem a oportunidade de estudar esses protocolos e apresentar de forma objetiva para todos nós. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para todos nós aqui aprendermos com eles e ter em mente todos esses protocolos. Então, as lives serão realizadas de 15 em 15 dias, nas segundas-feiras, às 19h30. Então, fiquem ligados que colocaremos os convites das lives nas nossas redes sociais. Então, aproveitem bastante. Hoje teremos alguns protocolos do DRCRNet sobre, né, retinopatia diabética e edema macular diabético, e a gente fez uma ordem aí cronológica, desde os primeiros protocolos. Então, eu tenho o prazer de Não, é um chamar amigo meu. É o carro da igreja. Eu na igreja. a nossa fellow Raquel Nésio para apresentar o primeiro protocolo, o protocolo A. Isso aí. Boa noite, gente. Meu nome é Raquel, sou Fellow 2 do Retina Instituto. Eu vou abrir aqui é, essa sessão, né, falando sobre o protocolo A. Então, na verdade, o protocolo A ele foi um estudo piloto do tratamento de fotocoagulação a laser do edema macular diabético. Como ele foi um estudo piloto, na verdade, ele guiou vários, né, inúmeros outros estudos e com base nesses que eu achei ali no site, eu peguei que eu mais achei interessante aqui para falar com vocês. Então, vou falar desse artigo que está aí na tela, foi publicado em 2017. Ele comparou duas técnicas de fotocoagulação a laser para tratamento do edema macular diabético. Com base no protocolo A, eles selecionaram 263 pacientes que não tinham sido tratados anteriormente para edema macular. Eles pegaram alguns dados como acuidade visual, fotografia de fundo de olho e espessura da retina do OCT, tanto no início, durante e após 12 meses. E pacientes, às vezes, que o edema macular tivesse persistido, esse tratamento poderia ter sido repetido. Eu vou falar agora qual foram os dois grupos, né? A divisão dos dois grupos. Esse slide ficou um pouquinho poluído, mas eu preferi colocar lado a lado para a gente fazer do padrão modificado aí do ETDRS, que foram marcas mais leves, que originalmente a gente já tem no padrão de ETDRS. Então, foi um padrão ETDRS modificado. Então, é, esse tratamento faria tratamento do microaneurisma focado, áreas de retina espessada, pegaria essas áreas de má perfusão e de extravasamento que a gente tivesse visto ali na Anjo e teria duas marcas de espaçamento para cada marca de laser, né? No segundo grupo aqui era o laser de grade macular leve, que é uma técnica mais leve e extensa. Ela pega uma pequena área, mas com espaçamento de cerca de 2 a 3 marcas ali. E a diferença é que ele não trata o microaneurisma focalmente, ele vai tratar toda a mácula, tanto a área espessada quanto a área não espessada. Deixa eu ver se vai passar. Travou. Deu? Passou aí, né? Então, esse aqui já é a mesma tabela ali, mas é a tabela que tinha tanto no protocolo A quanto nesse artigo que eu estou apresentando. Eu acho interessante mostrar aqui que tem alguma semelhança dos dois grupos, das duas técnicas de laser. Como, por exemplo, o tamanho da mira aqui, né, 50, a duração aí do laser de 0,05 a 0,1 segundos, as características da cicatrização aí, um cinza mais clarinho. Só que, na verdade, a diferença dos dois, então, só para a gente deixar assim bem especificado, é que o grupo aqui primeiro à esquerda, a gente vai tratar microaneurismas focalmente e áreas espessadas de retina, enquanto a outra, que é a grade macular, não trata os microaneurismas focalmente e trata tanto áreas espessadas quanto as áreas não espessadas do edema macular. Essa foto não estava no artigo, no protocolo, mas eu achei legal para ilustrar. Esse é o tratamento em grade, né? Mostra que 40 minutos, se eu não me engano, na primeira foto, que logo após o tratamento, e ali 6 meses depois do lado direito.
é bem sutil mesmo. E são marcas maiores, mais evidentes, confluentes, enquanto a técnica que foi escolhida aqui para fazer a comparação, a técnica modificada, são marcas menores, menos intensas e mais espaçadas. Essa técnica foi modificada para fazer essa comparação porque é a técnica mais utilizada lá nos Estados Unidos, então para ficar fidedigno com a prática. Aqui a gente já tem diretamente os resultados e a gente já consegue reparar que eu ainda vou mostrar a tabela, mas a superioridade nos resultados aqui de melhora do espessamento da retina no grupo da técnica modificada do ETDRS. Então, aqui em preto, as colunas, a gente consegue observar uma melhora significante, né, e maior do grupo técnica modificada quando comparado com o de grade macular. Aqui também, da mesma forma, a gente consegue ver o espessamento máximo da retina. Ao lado aqui, vou até voltar um pouquinho, eu falei sobre a acuidade visual, preferi não colocar a tabela, que ela era super confusa, mas é importante falar que não teve muita diferença nos dois grupos, né? O grupo da técnica modificada, e 0 letras de ganho, e na outra, de grade macular, na verdade, teve até uma piora, né? Em 2 letras. Então, só concluindo aqui, fui bem breve para falar desse primeiro protocolo, que a técnica modificada teve melhores resultados, né? Eu até preferi colocar o contrário aqui, que a técnica em grade foi menos eficaz na redução da espessura do que a modificada TDRS. A acuidade visual não teve, assim, diferença, então teve resultados semelhantes, não interferiu tanto. Os efeitos adversos foram poucos, os que tiveram ali foram por conta da técnica, né, do laser comuns que a gente já tem. Controle. Então, não era a intenção comparar qual teria sido o efeito, né, a diferença se tivesse te tratado ou não. Foi só comparar as duas técnicas para a gente chegar aí num consenso de melhor tratamento de edema macular diabético no tratamento a laser. Acabou aí, né, Raquel? Era o último. Ótimo. Bem, gente, olha só. Olha a importância desse protocolo. Vamos comentar aqui um pouco. Eu acho que a gente demora aí são 4 protocolos por live e a gente demora aí mais ou menos 8 minutos em cada aula e 2 minutos para discussão. Então, eu queria agora abrir para discussão. Imagine esse protocolo A, que ninguém mais fala nele, ele foi o primeiro protocolo do GRCRnet em 2003, quando a gente não tinha ainda o tratamento dos antiangiogênicos para o edema macular diabético. Então, o que a gente tinha era o quê? O tratamento a laser, seja ele na técnica Ingrid ou no TDRS modificado. Então, através desse protocolo A, lembre, né, a primeira letra do alfabeto, ele foi muito importante. E até hoje a gente utiliza o tratamento a laser como resgate das nossas terapias com agentes antiangiogênicos para o tratamento do edema macular. Então, daí a importância desse protocolo, que a gente pouco se fala, e aqui hoje a Raquel brilhantemente mostrou aí para nós o início de tudo, né, desse tratamento a laser para o tratamento do edema macular diabético. Então, eu queria que vocês frisassem bem. Hoje as nossas lives serão nesse mesmo padrão de discussão, o mesmo padrão de slides que os fellows aí fizeram, e que vocês aí anotassem, colocassem, né, como um lembrete cada protocolo no final aí as conclusões de cada um, porque depois é importante aí para você ter aí no seu arsenal de tratamento para o seu paciente com edema macular diabético. Agora, alguém tem mais alguma consideração aí, alguma coisa para falar sobre o protocolo A? Raquel, você sabia desse início? Você sabia que era isso, esse protocolo A, quando a gente colocou aí no sorteio para você dar uma Não estudada? sei. Você imaginava, o protocolo A é o quê, né? Hoje a Não. gente fala muito no protocolo T, protocolo V, o U, né? Então, você nem imaginava. Então, né, você viu Não aí que imaginava, até quis pesquisar o formato laser, por isso que eu pus imagem, a gente estava comentando no grupo dos fellows. Lá, que legal colocar imagem, porque a gente só ouvia que é área espessada, área não espessada, mas a gente não sabe, se você não tiver o visual ali, a gente não consegue imaginar.
como E que foi é feita a fundamental essa diferença de um para diferença o que você outro. falou, que um vai direto no microaneurisma, o outro não, vai, né? Vai tanto Eu no micro. embolei um pouquinho no começo, mas acho que depois, na hora que mostra a imagem, fica um Explicou, pouquinho mais. explicou muito bem. Explicou muito bem. Pessoal, a Raquel é nossa Fellow 2 e está aí terminando, né, com sucesso e louvor o Fellow. Muito orgulhosa dela também, de todos aqui. É Então, só vamos para o lembrar um próximo pouquinho, né, Tereza? protocolo. Pode... Oi? Hã? É, só Pode lembrar um falar. pouquinho também do viés, do questionamento, até do Cardito que colocou na aula com a gente aí, né? Da questão do laser. Não vamos entrar aqui agora, Sim, porém tem essa questão também, né? E lembrar que nessa época aí a gente estava também usando triancinolona, né? A gente usava o corticoide, né? sim. Era a Isso. Daqui a época Olha o pouco do. eu acho que vai ter spoiler, alguém. doutor Rodrigo. Vai ter alguém que Ah, vai falar daqui agora disso. É, é isso Cronograma aí. É bom que o Rodrigo minimamente comente o calculado. protocolo da triancinolona. Rodrigo vai comentar. Quem é o próximo? Certo. Bem, agora a gente vai para a aula da doutora Ana Luísa Gandra, que agora em breve vai ser F2, né? Ela assumiu aí ano passado. Então, ela vai falar agora do próximo protocolo aí na nossa cronologia. Boa noite, gente. Estão conseguindo ver minha tela? Tranquilo? Certinho, Aninha. Então, meu nome é Ana, eu vou dar continuidade à noite. Eu vou falar sobre o protocolo B, especialmente esse estudo que veio desse protocolo. Qual que era o objetivo geral, então? Era comparar a triacinolona, que o Dr. Rodrigo já deu spoiler para a gente, intravítrea, e a fotocoagulação a laser por edema macular diabético. O objetivo primário era determinar se as injeções intravítreas de triacinolona de 1 miligrama ou 4 miligramas eram mais benéficas do que a fotocoagulação a laser. E o objetivo secundário era comparar a eficácia e a segurança do uso de triacinolona nas doses de 1 miligrama e 4 miligramas. Por que essa diferença de dosagem? Na época do estudo, a dose que era tradicionalmente usada de triacinolona era de 4 miligramas, mas eles acreditavam que eles iam conseguir o mesmo resultado com 1 miligrama, reduzindo os efeitos adversos. O estudo, então, ele incluiu 813 olhos de 693 pacientes que foram acompanhados por 3 anos, sendo que no final do segundo ano que o estudo foi publicado. Pacientes elegíveis eram aqueles que tinham mais de 18 anos, que tinham um olho, pelo menos um olho com acuidade visual entre 20/40 e 20/320 e espessura retiniana acima de 250 micras no OCT. E é claro que o paciente precisava ter um edema macular diabético envolvendo a mácula, sendo a principal causa da baixa acuidade visual. Além disso, o olho contralateral tinha que ser elegível e tinha que ter uma acuidade visual melhor que 2400, sem nunca tendo sido tratado com corticoide intravítreo antes. Os critérios de exclusão eram aqueles pacientes que já haviam sido tratados com corticoide ou com laser, que já tinham feito vitrectomia ou que tinham histórico de glaucoma ou de aumento da pressão arterial, da pressão intraocular com o uso de corticoide. Os pacientes, então, aqueles que tinham apenas um olho no estudo, foram randomizados nesses 3 grupos, que receberam a fotocoagulação focal a laser, a injeção intravítrea de triacinolona de 1 miligrama ou de 4 miligramas. Aqueles com os 2 olhos no estudo, o olho direito foi randomizado para um dos 3 grupos acima, e o olho esquerdo recebeu o tratamento alternativo, ou o laser, ou a triacinolona na dose de 1 ou de 4 miligramas. Os desfechos de eficácia que foram avaliados, o primário era a melhora da acuidade visual e o secundário a redução da espessura retiniana. As complicações que foram avaliadas, elevação da pio ou desenvolvimento de glaucoma, o surgimento de catarata e necessidade da realização de FACO, a presença de endoftalmite ou descolamento de retina. Como que foi, então, o planejamento do estudo? Os pacientes eram avaliados a cada 4 meses, com a avaliação da acuidade visual, ACT, PIO, e a cada 4 meses, então, era reavaliado se o paciente precisava retratar ou não. A técnica da fotocoagulação foi a que a doutora Raquel falou, o ETDRS modificado. Então, só dando uma relembrada, a área que era considerada para tratamento ficava entre 500 a 3.000 micrômetros do centro da mácula, sendo que os 500 micrômetros ao redor do disco eram poupados. O tamanho da marca era de 50 micras, com a duração de 0,05 a 0,1 segundos. E como que eles decidiam onde tratar? Se o paciente fez angiografia na primeira visita,
O laser era feito em todas as áreas que tinha líquido difuso ou não perfusão, além das áreas de espessamento retiniano. Se o paciente não fez a angiografia, o laser foi feito em todas as áreas onde era visível o espessamento retiniano. A intensidade da marca é aquele barely visible, que é o cinza fraquinho, e eram feitas uma marca, salta duas e outra marca. O microaneurisma ele era tratado se associado ao espessamento retiniano. Os resultados que foram publicados, tanto da acuidade visual quanto da espessura macular central, os dois andaram juntinhos, no final de 4 meses, o grupo de 4 miligramas de triacinolona apresentou melhor acuidade visual. No final do primeiro ano, não houve diferença estatística entre os grupos, e o resultado final, com 2 anos, mostrou que a fotocoagulação a laser foi mais eficaz que ambos os grupos de triacinolona, e que essa melhor acuidade visual não foi atribuída somente ao desenvolvimento de catarata nos grupos de corticoide, porque a espessura macular central também apresentou melhora. Falando então de números, a gente consegue ver que o grupo de laser teve uma melhora de uma letra, com redução da espessura de 139 micra. O grupo de triacinolona de 1 miligrama teve uma redução de 2 letras, com redução de 86 micras no OCT. O de 4 miligramas de 3 letras, é claro que sempre tem essa média de desvio, com redução de 77 micras no OCT. Aqui um gráfico do artigo publicado, que mostra para a gente aquilo que eu havia falado, que no final de 4 meses o grupo de triacinolona tinha sido melhor. No final do primeiro ano, os 3 grupos eram praticamente iguais. E no final do segundo ano, o laser se mostrou superior. Em relação aos efeitos adversos, tanto em relação ao aumento da PIO com a necessidade de hipotensores, quanto a necessidade da realização da FACO, esses efeitos adversos foram mais presentes no grupo de 4 miligramas, conforme esperado, sendo que alguns pacientes chegaram à necessidade de cirurgia fistulizante. Não houveram casos de endoftalmite, e esse artigo publicado não mencionou a presença ou não de descolamento de retina. A conclusão, então, do estudo é que a fotocoagulação se mostrou mais eficaz a longo prazo e com menos efeitos colaterais, e que a triacinolona de 4 miligramas teve uma resposta inicial melhor, mas apresentou mais complicações. Então, o artigo ele discute se o interessante nesse período não seria talvez utilizar as duas técnicas. Então, o estudo reforça que o laser, na época, era o tratamento para edema macular diabético, mas que ele deveria servir como uma referência para comparação com terapias seguintes. Por quê? 14% dos pacientes teve uma piora de 15 letras de ETDRS. Então, estava longe de ser o tratamento ideal, mas que naquele estava começando a surgir o anti-VEGF, então já falou assim, ó, então daqui para frente a gente vai comparar com o laser. E é isso. Boa noite, obrigada. Muito bom, parabéns, bom demais. Eles estão brilhando no tempo, né, Giovana? Tá, ó, nota 10. Rodrigo, quer comentar aí? Você ama a triacinolona? Vamos aí, Rodrigo, comenta o estudo. Ó, gente, só para vocês terem noção, esse estudo tem 20 anos, ele foi de 2004 a 2008, entendeu? Mais uma vez aí reforçando o papel do laser no tratamento do edema macular diabético. Então, todo mundo mentalizando, hein? Protocolo A falou do laser, protocolo B comparando aí a triacinolona com o laser. Fala aí, Rodrigo. Era a arma que a gente tinha, né? A gente não tinha mais nada Exato. além do laser. Então, era a arma que a gente utilizava. Na verdade, a gente discutiu 1, 4, a gente discutia, tinha alemão que defendia fazer 8 miligramas. A gente foi testando, né? A questão da pressão ocular sempre foi o desafio nosso. E aí foi o início da terapia intravítrea, né? Então, assim, era uma via que a gente não tinha costume de utilizar e tinha até muito medo de utilizar, né? Eu acho que a importância da triacinolona foi essa transição do tratamento por laser para o tratamento intravítreo. Foi aonde que a gente começou a mudar o foco do tratamento nosso e ficar mais familiar com o vítreo, né? Então teve esse lado também que eu acho que sempre foi muito importante. Era a arma que a gente tinha, era o desafio que a gente tinha, e aí veio a catarata atrapalhando. Mas mesmo tirando a catarata do estudo, do viés da catarata, da baixa da visão pela catarata, no final das contas a gente não mostrou ainda viabilidade, né? E aí depois vem Exato. os vantos Mesmo de separando, exatamente, mesmo tirando o efeito, o laser continuou sendo superior nesse estudo, a né? longo prazo, é. Isso.
Mas bacana, gente, tá vendo? Todo mundo está aprendendo aqui hoje, revendo aí os conceitos dos protocolos. Muito bom. O que depois a gente pode falar depois, mais para frente das obstruções vasculares, né? Que é diferente, mas enfim, não é o tema. Isso, vai ter também, esse protocolo vai ter também eles vão, depois da diabetes, eles vão, depois desse aí, dessa sopinha de letras, vem as outras doenças da retina, tá, pessoal? Então é o seguinte, a gente não pulou a letrinha não, tá? A gente começou do A, do B, sendo que o próprio DRCR-NET, ele já pula para o D de dado. E a letra C vem depois do protocolo E, tá? Então, a gente está seguindo lá a tabela dos estudos. Então, agora a gente vai para o próximo protocolo, que é o protocolo D, que a doutora Paulina vai aí, nossa F2, já também terminando essa jornada, vai explicar aí para nós. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo ver a minha tela inteira? Tudo ok. Ok. Tá. Então, hoje eu trouxe para nós discutirmos um pouco sobre o protocolo D do DRCR-NET. Ele foi um protocolo que foi publicado em 2006. Aqui eu trouxe a capa desse documento, que tem 24 páginas, e trouxe uma metodologia para as pessoas que quiserem padronizar o estudo e avaliar a eficácia da vitrectomia no edema macular diabético. A partir desse protocolo, então, teve origem 2 artigos, sendo que esse que eu trouxe é o que fala sobre os resultados da vitrectomia em olhos com edema macular diabético e tração vitreomacular. Esse artigo ele foi publicado em 2010. É um estudo de coorte que contou com 87 participantes, um estudo prospectivo que foi realizado de 2005 a 2008, um estudo multicêntrico que foi realizado em 3 oftalmológicos dos Estados Unidos e intervencionista, no qual a intervenção foi a realização da vitrectomia. Então, por que eles pensaram que a vitrectomia poderia ser uma estratégia para melhorar o edema macular diabético? Porque nessa época eles já tinham esse conhecimento de que o DVP, seja ele espontâneo ou induzido pela vitrectomia, ele liberava libera, né, no caso, trações mecânicas na mácula com subsequente redução do edema macular diabético, que parte mais para uma teoria do lado mecânico, mas também tem a teoria do lado fisiológico, que eles falam que a remoção do vítreo melhora a oxigenação da retina e diminui também a permeabilidade vascular, resultando em resolução ou uma diminuição do edema macular diabético. E como foi feito, então, esse estudo? Na verdade, 241 pacientes foram submetidos à vitrectomia, mas nesse trabalho que foi publicado, eles trouxeram os dados apenas de 87 pacientes, que eles chamaram de coorte primária, porque eles atendiam a esses critérios, que era a idade maior ou igual a 18 anos, e esse grande diferencial de ter, além do edema macular diabético, a tração vitreomacular. Tinha que ter também a acuidade visual de 20/60 a 20/400 ou 19 a 63 letras pelo ETDRS, uma espessura da retina acima de 300 micrômetros e a extração da catarata não realizada em conjunto com a vitrectomia para não ser um viés de confusão na hora de avaliar a acuidade visual. A intervenção, então, foi a vitrectomia e o protocolo D trazia toda a metodologia de como ela deveria ser realizada, que teria que ser uma vitrectomia com 3 esclerotomias via pars plana, a remoção do vítreo associado ao peeling da hialoide posterior quando o DVP não tivesse sido realizado, né, não fosse espontâneo, e também a remoção do vítreo periférico, deixando apenas uma saia vítrea residual. Se fossem observadas membranas epirretinianas que eles julgassem necessário, poderia ser retirado no momento da cirurgia. E, por fim, o exame final assim, da retina periférica para o tratamento de possíveis roturas. E o que eles tiveram de resultados? Primeiro, falando da acuidade visual, esse gráfico aqui, ele traz para a gente na visita de 3 meses e 6 meses.
Na cor preta é mostrado a porcentagem de pacientes que tiveram um ganho de 10 letras ou mais. Então, pode o ganho, né? Assim, quando é da linha de base para cima, mas também tiveram os casos que teve piora, de 10 letras ou mais. Então, nos primeiros 3 meses, eles observaram que 22% dos pacientes tiveram uma melhora de 10 ou mais letras, enquanto 23% tiveram piora. Já em 6 meses, esse quadro inverteu. A maioria dos pacientes, 38%, na verdade, teve um ganho de mais de 10 letras, enquanto 22% teve uma piora de 10 ou mais letras. Quando eles falam do resultado da espessura retiniana, foi algo que teve relevância estatística nesse estudo. Eles perceberam que tanto em 3 quanto em 6 meses, que foram as visitas que teve avaliação de acuidade visual e espessura retiniana, houve uma diminuição mediana de 160 micrômetros na linha de base da espessura central da retina. Aqui a gente tem, eles agruparam em grupos de acordo com a espessura retiniana. Então, por exemplo, essa primeira coluna aqui são 27 pacientes que tinham espessura da retina de 300 a 400. Ela teve uma diminuição aproximadamente aqui de 50 a 100 micras. E assim eles dividiram em vários grupos e perceberam que aqui nesse grupo de 600, acima de 600 micras de espessura da retina, foi quando eles tiveram a maior redução da espessura, que vocês podem perceber que vai de 200 até 500 micras aproximadamente. Todos esses dois dados tiveram relevância estatística. Com 3 meses, ainda avaliando a espessura da retina, eles perceberam que 82% dos pacientes tiveram uma diminuição na espessura de aproximadamente 50 micras e 68% tiveram uma redução de 100 micras ou mais. Mas 3 olhos da amostra, que corresponde a aproximadamente 4%, tiveram um aumento de pelo menos 50 micras. Já em 6 meses, a diminuição da espessura manteve, de acordo com o que foi observado aos 3 meses, e aqueles 3 olhos que tinham tido uma piora na espessura, já com 6 meses eles observaram que tiveram melhora da espessura também. Em relação às complicações, aqui a gente lista as complicações que foram observadas, dando mais destaque aqui à hemorragia vítrea, que dos 87 pacientes ela foi observada em 5, o descolamento de retina foi observado em 3 pacientes e endoftalmite em 1 paciente. A catarata, como já era esperado, nos pacientes que eram fásicos, que dos 87, 36 olhos eram fásicos, 78% deles desenvolveram alterações no cristalino em 6 meses. Depois desses 6 meses, que eles colheram esses dados iniciais do tratamento específico da vitrectomia e colheram os resultados sobre a acuidade visual e espessura retiniana, depois dos 6 aos 12 meses, eles permitiram que tratamentos adjuvantes fossem realizados nos pacientes que ainda tinham uma espessura retiniana aumentada. Então, esses pacientes puderam receber laser, corticoide intravítrio ou peribulbar e até o bevacizumab intravítrio, que nessa época nem era aprovado pelo ETDRS. E o resultado de 12 meses, com a vitrectomia e os tratamentos adjuvantes, é que a acuidade visual mediana foi de 20/80, e 38% dos 72 olhos que foram os que chegaram ao final de 12 meses. Começaram 87, mas só 78 chegaram ao final. Então, 38 melhoraram a visão, 38%, enquanto 26 pioraram. Já na espessura retiniana, foi um consenso que teve uma diminuição de aproximadamente 153 micras de média, e a mediana final de toda a amostra foi 256 micrômetros. Como conclusão, então, eles chegaram à conclusão que a vitrectomia no tratamento do edema macular diabético associado à tração vitreomacular, ele leva à diminuição da espessura, mas os dados sobre a melhora da acuidade visual foram pouco consistentes. Teve olhos que melhoraram e alguns pioraram. Então, diante desse cenário,
para comprovar a eficácia da vitrectomia são necessários mais estudos e mais investigação. Obrigada. Maravilha, Paulina, bom demais, viu? Todos aí apresentando de forma sistemática, concisa. Parabéns, viu? Rodrigo, eu queria saber de você hoje, fala para o pessoal aqui, qual a sua principal indicação? Qual é a hora que você fala assim, nossa, vou ter que fazer a vitrectomia nesse meu paciente com edema macular diabético? Oi, Tereza. Essas doenças, as patologias de interface vítreo, né? Retiniana, então, assim, sempre tem aquela dúvida, né? Quando que membrana EP e tração de aloide interfere no resultado do tratamento intravítreo hoje? Porque nós temos que lembrar que o tratamento do edema macular hoje preconizado são anti-angiogênicos, né? E aí a gente pensa em oxigenação da retina, liberar tração, porém a gente tem um problema sério, que é a questão da continuidade do tratamento intravítreco. A gente sabe que esse medicamento, a meia-vida dele ali vai diminuir, quer dizer, o paciente vai necessitar um número maior e mais precoce de retratamento anti-angiogênico. Então, assim, tração vítreo-macular, com certeza, em paciente diabético é cirúrgico, e membranas espessas e edemas crônicos. Esses aí, com certeza, vão para a cirurgia. O restante, não. Maravilha. Viram aí, né, pessoal? As principais indicações da vitrectomia nesses casos. Paulina, parabéns. Maravilha, sua aula, né? Foi a aula de despedida nossa. Ainda não, né, Paulina? Terá mais uma, né? Daqui a 15 dias vai ter uma depois da formatura, isso aí. Olha só, vamos chamar agora o nosso fellow, né? É o Júlio, que ainda é F1, que vai nos apresentar aí o protocolo E. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Júlio, como a Teresa falou, sou fellow do primeiro ano. Tá todo mundo conseguindo ver a tela aí tranquilo? Carolina, corre aqui. Então vamos lá. A gente vai começar aqui com o protocolo E, que a gente vai abordar um pouco hoje. E a gente tem que entender primeiro qual que é o objetivo geral desse protocolo, né? Ele foi avaliado a segurança e a eficácia da triamcinolona peribulbar no tratamento do edema macular diabético. Então, esse era o objetivo geral principal. E por que que foi levado em conta esse objetivo? Porque Júlio, eles pensavam na só época... um minuto. Tá tendo um Júlio, só um problema na tela. minutinho. Só um Não minuto. tá Oi? Ela tá aparecendo. piscando a tela, sabe? A tela tá piscando. Ela Seu não tá. slide Peraí, não tá moço. aparecendo. Isso. Isso, testa de novo aí. Não, Põe não tá Melhor, no aparecendo. voltou? modo apresentação. Tá Já voltando. tá. Ele tá, tipo Deu? assim, não tá fixando. Tá dando tipo um Na vai hora e que você está volta. entrando no módulo apresentação, não está ficando, não tá segurando. Vou Não te tá segurando, isso mesmo. É porque aqui pra mim tá normal. Peraí, deixa eu tirar, que a gente até testou. Deixa eu tirar e voltar aqui, só um minutinho. Tá, isso, tira e volta. Tava O certinho. Marco tá aí, né? O papai tá aí te vendo. Que É, bacana, né, Marco? orgulhoso. Orgulhoso, que orgulho desse filho. Peraí, só um minutinho. Fica calmo que a gente está com tempo. Essas lives, gente, a gente vai fazer no formato dinâmico e rápido, né? Que hoje em dia tempo é tudo na vida, então a gente não vai aqui massacrar vocês numa live, né, de 1h30, 2 horas. Então, assim, serão 8 minutos por protocolo, são 4 protocolos por live, como eu já falei. E em menos de 50 minutos, assim, geralmente a gente vai terminar as nossas lives aqui em 15, tá bom? E Coloca aí, agora como em que tá aí? Deu? apresentação. Não, ele está tendo esse brilho. Não fixa a Não tela. sei o que. Eu acho que Pois você pode apresentar assim, Júlio, mesmo. Ou então envia a apresentação para a Giovana e ela Ah, apresenta de lá. Pode ser também. deu de novo aí problema? Assim deu, mas fica aparecendo do lado os Estranho. slides. Quando você coloca em tela cheia, ele dá. Vai e volta, assim, sabe? Tá. Vou tentar de outro Dá para jeito, porque apresentar do jeito que você está fazendo aí, tá dando para ver bem. do outro, tá. Você, Sem se você colocar em modo apresentação.
Júlio, eu te coloquei como anfitrião de novo. Vê se modificando você para anfitrião consegue. Se não, igual falou, ou passa os slides ou você me manda aqui que eu apresento para você. Testa de novo. Tá aí. Tá, tá bem. Assim, Deu Mesmo deu ali. problema? Não, mesmo fica problema. desse jeitinho, ele consegue. Então Vai, eu vou, eu vou vai passando slide aqui. por slide para a gente ver É se só ele vai. questão de. Não sei se vai dar aqui por causa de efeitos, essas coisas, mas acho que vai. Tá Dá dando um pra Pode, ver zoom, aí? vai nesse pode, aí. agora deu. Pode falar. Isso. Isso, ótimo. Pode Ô, falar. Júlio, tira o formatar do lado para poder aumentar a tela e aumenta, que aí fica mais. Peraí. Aí, Ó, melhorou? ficou ótimo. Melhorou. Pode falar. Ótimo, Júlio. Tá. Então, beleza. Então, paramos aqui na parte do contexto, né? E por que que eles quiseram fazer esse estudo? Eles queriam avaliar uma alternativa, já que esse estudo foi feito ali de 2004 a 2007, esse protocolo, e eles queriam uma alternativa à fotocoagulação a laser e outras terapias como que a Ana apresentou, né, a triamcinolona intravítrea. Mas por quê? Porque esse estudo ele foi avaliado principalmente com pacientes que tinham uma acuidade visual boa, como eu vou apresentar para vocês nos critérios de inclusão. Então, eles queriam algum tipo de tratamento que fosse um tratamento menos invasivo para esses pacientes. E o desenho do estudo. Como que foi feito o desenho do estudo? Era um ensaio clínico randomizado multicêntrico, fase 2. No protocolo, eles colocaram aí para 100 pacientes, mas o estudo mesmo foi realizado com 109 pacientes. E o objetivo desse estudo era, primeiramente, estimar a melhora do edema macular, fazendo uma injeção peribulbar posterior de 40 miligramas de triamcinolona comparada ao laser. Número 2, estimar essa melhora também do edema macular com a injeção de 20 miligramas, mas nesse caso anterior comparado ao laser. Avaliar o aumento da pressão intraocular e outras complicações de cada técnica e comparar o uso da triamcinolona isolada com a triamcinolona associada nesses grupos de fotocoagulação. E quais eram os critérios de elegibilidade? A gente tinha a idade, que era maior ou igual a 18 anos, e os pacientes, eles tinham que ter pelo menos um olho com uma acuidade visual corrigida de 69 letras, que dá em torno aí de 20/40 no ETDRS, e eles teriam que ter essa espessura retiniana maior ou igual a 250 micras no OCT, associado também ao exame da biomicroscopia de fundo com a visualização desse edema macular central. Essa espessura, ela era central. E um outro critério que era associado é que esses pacientes, quando avaliados por um médico, mesmo se eles tivessem um tratamento anterior, por exemplo, com laser, se esse oftalmo ele percebesse que esse paciente tinha um potencial de tratamento adicional com uma melhora visual, ele entraria também no estudo. E aí, como foram divididos os grupos? Então, nós tínhamos os pacientes com um olho de estudo e os pacientes com 2 olhos de estudo. O paciente com um olho de estudo, ele seria dividido nessas 5 opções que vocês podem ver aí. Então, a opção número 1 era fotocoagulação focal a laser. Número 2, injeção peribulbar posterior de 40 miligramas, a peribulbar anterior de 20. O outro grupo com injeção peribulbar posterior e após um mês ele realizava o laser. E a injeção peribulbar anterior e após um mês realizava o laser. Era dividido igualmente, né, esse olho de estudo entre esses 5 grupos. E o outro grupo de estudo era paciente que entrava nos critérios, mas com os 2 olhos. E aí como que funcionava? Um olho ele recebia o laser e o outro olho ele entraria nesses números aí, do 2 ao 5, já que o outro olho ele estava fazendo somente o laser. Como o principal objetivo do estudo era comparar a triamcinolona com o laser. E o que que a gente teve de desfecho que seria estudado e não o que ocorreu. Então, isso eles queriam encontrar. O desfecho primário, que era melhora na acuidade visual, e o secundário, que era redução da espessura do ACT, persistência ou recorrência do edema macular nos primeiros 8 meses de estudo, alteração da área de espessamento macular nas retinografias coloridas. E as complicações que eles gostariam de avaliar: a elevação da pressão, pitose, formação ou progressão de catarata e complicações relacionadas ao procedimento da injeção.
E o que a gente teve de resultado? Então, primeiro em relação à espessura retiniana. Não teve diferença na espessura retiniana nessas 34 semanas do estudo, mas foi observado uma maior proporção de olhos com redução da espessura central no grupo de combinação da injeção com laser. No entanto, não teve significância estatística. Aqui tinha até um efeito para mostrar, talvez fique um pouco confuso. Dá para ver meu mouse? Mouse certinho. Tá. Então a gente tem aqui os dois grupos aqui, né? A gente tem um gráfico que é do estudo, que é o tempo com a espessura central. Então a gente vê aqui na legenda que os principais grupos aí que tiveram uma redução, que é o grupo do laser, que é esse quadradinho que a gente tem aqui, e o grupo da injeção anterior com o laser, que é a bolinha. Os dois que tiveram a maior redução. Então o laser estando presente aí nos dois grupos. Só que, infelizmente, a gente não teve também significância estatística nesses grupos para falar que isso teria algum resultado. E o resultado principal que eles buscavam era sobre a acuidade visual, e também não tivemos benefícios significativos em relação à acuidade visual. Alguns eventos adversos foram encontrados, e esses eventos eles foram encontrados principalmente nos grupos que tinham a injeção de triamcinolona, tanto anterior quanto posterior. Então, o aumento da pressão ele estava presente, a pitose também foi presente nos grupos de triamcinolona e também a catarata. No entanto, no grupo de laser não foi observado nenhuma dessas complicações. E como conclusão que a gente pode tirar do estudo é que o uso da triamcinolona, ela não se justificou como uma primeira linha de tratamento para edema macular leve, como eu citei anteriormente, nesses pacientes com boa acuidade visual, devido à eficácia limitada e aos riscos. Então, esse estudo não foi para frente, já que ele era de fase 2, não foi realizado essa fase 3, e é algo que eu achei até interessante, porque a gente vê hoje focando muito nos estudos do que a gente usa na prática, e a triamcinolona peribulbar a gente não tem esse uso, porque realmente a gente não vê benefício. Então, eu achei que ficou interessante esse estudo por essa questão, né? Acho que a gente tem que estudar as coisas que a gente utiliza, mas também coisas que a gente não tem resultado são importantes para a ciência, né? Para a gente saber diferenciar onde dá segmento. Então, é isso. Exatamente, Júlio, você falou tudo aí nessa última frase. Eles tiveram que testar isso para ver que não servia, né? Então a gente tem na ciência aí publicado o porquê das coisas não terem dado certo. Então você partiu da premissa que ia dar certo, realizou o desenho do estudo e viu no final que não teve tanta eficácia assim. Mas tudo tem um início, né? Então por isso que é importante, gente, friso aqui para vocês todos, é muito importante a gente saber os protocolos das doenças da retina desde o começo, para a gente saber o porquê que a gente não continuou com tal tratamento e por que a gente continua com tal tratamento. Então, por isso que esse ano, assim, para os fellows, assim, do Retina Instituto, vai ser um marco importante, porque a gente vai forçar de uma maneira boa a eles estudarem os protocolos a fundo, de uma maneira até para explicar aqui para todos nós. Eu nem me lembrava mais, Júlio, desse protocolo Então, hoje você me veio à mente aqui a importância, na época, de se estudar a triamcinolona peribulbar. Né? Eles ainda estudaram anteriormente e posteriormente na aplicação. Então, assim, muito bacana, assim, estou super animada com esses protocolos, da gente poder revê-los e ver de novo e aprender, né? Voltar ao passado. Eu acho que essa volta ao passado é super importante. Daqui a pouco vocês vão estar lá nos protocolos mais atuais, tá, gente? A gente vai seguir aí uma sequência. E muito importante aqui para todos nós, aqui, tanto do Retina Instituto, para os fellows, inclusive eu convido qualquer fellow aí que queira se interessar em dar aulas também dos protocolos, a gente é um grupo muito aberto, então muitos de vocês aí têm o meu contato, então os interessados podem me mandar contato no meu privado, será uma honra para nós receber os outros fellows dos outros serviços aí nessa jornada aqui desse ano das nossas lives quinzenais. Alguém tem alguma consideração, Giovana? Você quer falar alguma coisa? Rodrigo? Queria parabenizar os meninos por ter sido o primeiro encontro, né? Então, eles se empenharam bastante. Desculpa que eu tô fanha. Em ser objetivo, em trazer, cada um trouxe um pedacinho do que aprendeu, para que serve. Então, não é para ser algo maçante, tanto para eles quanto para todos que estão acompanhando aqui. Acho que a gente vai aprender demais, tanto com os que foram para frente quanto os que não, até para a gente retrospectivamente, né, ver
o que que pode ser feito a partir de agora. Às vezes a gente lá no passado... Tava só com curiosidade de saber como que... O Paulo tem muita razão ontem que ele falou. Eu acho que tá no. Isso. Aham. Então, para a gente até raciocinar novamente, né? O que que pode Sim, vir aí pela frente com o que a gente aprendeu, e também lembrando que tudo que a gente faz na prática é baseado em evidência. Então, esses estudos vão ser essenciais para a prática de todo mundo, né? Então, por que que a gente usa tal coisa? Por que não usa? Então, vai ser muito bacana. Parabéns aos meninos aí pelo empenho, foram fantásticos. fantásticos. A apresentação dos slides super clara, os slides lindos, né? Super assim, anatômicos, né? E as Faltou só os apresentações. efeitos aqui, Teresa. Não, não tem problema. Vão ter várias. Vocês terão muitas aulas, né? E aí, gente, essas aulas todas de hoje, esses resumos dos protocolos, ficarão disponíveis. A gente vai atualizar o nosso canal do YouTube para quando vocês estiverem estudando, principalmente vocês que vão fazer provas aí da SBRV. Então, sempre caem esses protocolos. Então, a gente vai deixar tudo muito alinhado e organizado para vocês terem acesso, tá? E a nossa próxima live vai acontecer daqui a 15 dias, tá? Então, hoje vai ser no dia 17 de fevereiro, pós-formatura, Paulina, firme, hein? Vocês aí, você e Raquel, mas contaremos com a presença de todos aqui e em breve colocaremos aí nas redes sociais quais serão os protocolos que serão abordados pelos nossos magníficos fellows. Muito orgulho de vocês todos, pelo empenho, pelo estudo. Continuem assim, que o caminho é esse aí. Tá? Então, uma boa noite a todos, como prometi, lives concisas e dinâmicas para a gente poder aproveitar bem. Viu? Muito obrigada pela presença de todos, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Boa parabéns. noite. Boa noite, parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite.